Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio ficámos a conhecer a história atribulada da Península Ibérica, desde a queda do reino visigótico até o ano de 1109, no meio de intrigas, batalhas, discórdias entre irmãos e uma constante agressividade mútua entre cristãos e muçulmanos, chega finalmente a altura de conhecer Dom Afonso I de Portugal, ou, como é mais conhecido, Dom Afonso Henriques. Conhecer também a sua relação com a mãe, Dona Teresa, e todas as peripécias de um jovem guerreiro na sua fase de afirmação. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Estamos então no ano de 1109. Dom Henrique está casado com Dona Teresa e ambos controlam os condados de Portugal e Coimbra, uma união territorial à qual chamamos Condado Portucalense ou Segundo Condado Portucalense. Enquanto Afonso I de Aragão está casado com Urraca e ambos controlam praticamente todo o território cristão na Península Ibérica. E é neste mesmo ano que nasce o quinto filho do conde Dom Henrique. E sim, adivinharam bem, este filho chama-se Afonso Henriques. O local de nascimento é bastante disputado entre Coimbra e Viseu. Em Coimbra, devido ao facto de ser lá que os condes de Portugal passavam muito do seu tempo. E Viseu, visto que a documentação local contemporânea ao rei atribuiu o mês de agosto de 1109 ao seu nascimento, e também pelo facto de Dona Teresa passar muitos meses desse ano nessa praça, sendo esta última hipótese a mais plausível. Mas não digam isto aos vimaranenses, eles poderão não reagir muito bem. Mas voltemos ao casamento de Urraca e Afonso I de Aragão. Este casamento não foi o mais feliz, e isto foi aproveitado por muitos nobres, incluindo o Dom Henrique, para aumentar o seu poder, ora apoiando um, ora o outro, ou até um terceiro partido, que era o jovem Afonso Raimundes, filho do primeiro casamento de Urraca com o falecido Raimundo da Galiza, que, com este segundo casamento da sua mãe, via-se um pouco posto de parte relativamente aos territórios de Leão e Castela. Não porque iria ficar sem a herança dos títulos da mãe, mas sim porque, com este casamento, Afonso I de Aragão poderia aproveitar o seu poder para tentar alastrar a sua influência e eventualmente conseguir tomar conta de todo o território cristão na Península Ibérica e passar este património para os seus descendentes, caso viesse a tê-los. Urraca estava com bastantes dificuldades em manter a coesão dos seus territórios e acaba mesmo por perder Galiza, ficando esta virtualmente independente como o reino sob a regência do seu filho, ainda muito novo, Afonso Raimundes. E ainda por cima, o seu marido, Afonso I de Aragão, abre guerras esporádicas contra ela própria pelos territórios fronteiriços entre Castela e Aragão. Podemos aqui perceber que este casamento tinha poucas pernas para andar, e acabou mesmo por ser anulado pelo Papa Pascoal, em outubro de 1114. Por esta altura, Dom Henrique estava nos seus últimos anos de vida, mas devido ao apoio dado a Urraca, recentemente separada, nas suas desavenças contra o marido, acabou por receber os senhorios de Astorga e Zamora como agradecimento. Mas Dom Henrique, nessa altura, perde territórios a sul para os Almorávidas, mais propriamente Santarém e Sintra, e a fronteira cristã recua até ao sul do rio Mondego. E chegamos agora ao ano de 1112, ano em que, a 24 de abril, Dom Henrique morre, e deixa Dom Afonso Henriques com cerca de 2-3 anos de idade e uma mulher, Dona Teresa, que iria continuar o trabalho do seu agora falecido marido, de tentar obter o máximo de autonomia possível. Dom Afonso Henriques iria passar os seus anos de infância a ser educado por um nobre, mas qual não conseguimos dizer com certeza. Estudos apontam para um homem de armas, Egas Muniz, outros para o seu irmão, Hermígio Muniz, e ainda existe a hipótese de ter sido o arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes. Segundo lendas envolvidas em misticismo, Dom Afonso Henriques, ainda muito novo, teria uma deficiência grave nas pernas e que não o iria permitir cavalgar quando crescesse. Porém, esta deficiência foi milagrosamente curada pelo acto da Nossa Senhora de Cárcere. Curioso é que este mosteiro, que ainda hoje existe nas cercanias de Rezende, estava no centro dos territórios da família Muniz, da linhagem dos Ribadouro. Por isso, esta lenda beneficia apenas estes últimos. Chegamos ao ano de 1114.
ano em que é rompida a ligação entre Urraca e Afonso I de Aragão. E estes não tendo produzido um herdeiro para o reino de Leão e Castela, Afonso Raimundos, filho de Urraca, ficaria agora mais descansado sabendo que os seus direitos aos títulos da mãe estavam assegurados. Mas voltando agora à família de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, recente viúva de Dom Henrique, auto-intitula-se Regina em 1117, que basicamente significa ser senhora do seu território. E fez isto porque pretendia governar o condado portucalense livre da influência da sua irmã, Urraca de Leão e Castela, e do sobrinho Afonso Raimundos da Galiza. Para tal, uniu-se à muito poderosa família dos Travas, mantendo relações amorosas com os irmãos Fernão Trava e Bermudo Trava. Este último iria mais tarde casar com a filha mais velha da própria Dona Teresa, Urraca Henriques, irmã de Dom Afonso Henriques. Esta aproximação aos Trava deve-se ao facto de os próprios quererem sair da alçada de Afonso Raimundos e queriam também convencer a Dona Teresa a ambicionar os territórios de Toledo e Galiza. Nesta altura, na Igreja, surge um conflito pela supremacia eclesiástica no noroeste da Península Ibérica, entre Santiago de Compostela e Braga. Vejamos, este conflito deve-se ao facto de Santiago ter tido uma enorme importância assim que foi lá revelado o túmulo do apóstolo Tiago Maior, algo que não só deu enorme prestígio eclesiástico a Santiago de Compostela, como também o facto de que, no século XI, a crença era que Santiago era o patrono da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos, e ainda o facto de ser a única diocese apostólica no Ocidente, a par de Roma, que tinha relíquias de um apóstolo. Roma tem São Pedro, Compostela tem São Tiago Maior. Diego Gelmírez era bispo de Santiago já desde 1101 e politicamente defendia a autonomia da Galiza, assim como também defendia e assumia a proteção de Afonso Raimundos, agora rei da Galiza. No ano de 1113, Diego nomeia Dom Hugo para a Cátedra do Porto. Esta manobra foi bem calculada, dado que Dom Hugo tinha sido anteriormente cônego em Santiago de Compostela e era um grande aliado seu. Além disso, o Porto era uma diocese dependente da Arquidiocese de Braga, o que significava afrontar o poder arquidiocesano. Mas os bispos bracarenses não podiam aceitar tal afronta. Alguns anos mais tarde, em 1120, Diego Gelmírez consegue a elevação de Santiago de Compostela à arquidiocese, livrando-se assim totalmente do controle político de Braga e obtendo os direitos sobre as dioceses que tinham pertencido à arquidiocese de Mérida, que ainda era muçulmana, e ainda a autopromoção alegado pontifício sobre estas províncias. Mas o que é que isto tudo significa? Basicamente, o Diego consegue que Santiago de Compostela seja elevado à arquidiocese, que na hierarquia da Igreja estava apenas abaixo de Roma, fazendo com que Braga não tivesse mais controle político sobre Santiago, e ainda consegue que Santiago seja considerada a representação papal nestas regiões. Do lado bracarense, esta luta política foi combatida pelo bispo Dom Paio Mendes e, mais tarde, pelo bispo Dom João Peculiar, ambos de Braga. A elevação de Santiago vem num contexto particular. Um ano antes destes acontecimentos, em 1119, é eleito o Papa Calixto II, irmão do falecido Raimundo de Borgonha e tio do Afonso Raimundos, rei da Galiza. Diego Gelmírez, sendo o protetor de Afonso Raimundos, aproveitou a situação para obter tudo aquilo que já vimos no ano de 1120. Paralelamente, Dom Paio Mendes foi suspenso das suas funções por alegada apropriação indevida de pertences de Santiago, e Dom Hugo defende os galegos perante o Papa. Foi também por volta desta altura que começou o declínio do Império Almorávida, na altura liderado pelo emir Ali ibn Yusuf e cuja capital era Marrakech. Voltando mais a norte, durante a ausência de Dona Teresa nas suas visitas aos Travas, Urraca e Diego Gelmírez aliam-se pelo único motivo de terem inimigos em comum, os Trava, e invadem o território português em abril de 1120. Entenda-se território português como o Condado Portugalense, governado por Dona Teresa. E obrigam esta a entrincheirar-se no Castelo de Lanhoso, tendo sido submetida e obrigada a ceder o senhorio da cidade do Porto a Dom Hugo. O Porto haveria de ser senhorio dos seus bispos até o início do século XV e haveria de ser a causa das principais cisões entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica durante os séculos futuros. Mas, depois desta discórdia entre irmãs, elas acabam por encetar a reconciliação e foi ordenada a prisão de Gelmírez por ordem de Urraca. Sim, porque, embora fossem aliados contra os Trava, esta não confiava muito nele.
Por outro lado, Dona Teresa apoia-se ao lado de Pedro Frulhás de Trava e dos seus filhos contra as ambições de Gelmírez. E começa aqui a forte ligação entre Dona Teresa e a família Trava. Entre 1121 e 1128, começamos a notar a influência e inclusão da família Trava no condado portucalense, sendo Fernão Pires de Trava o braço direito de Dona Teresa. Este não só assumiu o cargo de tenente dos castelos da Bacia do Mondego, como também de confirmante da documentação de Dona Teresa. Isto significou que os nobres portucalenses estavam cada vez mais a ser afastados da corte e, como devem calcular, não estavam a gostar muito desta situação. E também não viam esta família estrangeira com bons olhos. Relatos constam que, durante esta altura, entre os anos de 1123 e 1125, o jovem Dom Afonso Henriques, com cerca de 15 anos, arma-se a si próprio cavaleiro, com a autorização da sua mãe numa cerimónia em Zamora, que fazia parte dos domínios de Dona Teresa. Era uma tradição já com raízes na península. Rei arma cavaleiros os seus filhos e, à falta do pai, um rei ou pretendente a tal arma-se a si mesmo. Isto é uma clara demonstração de que Dom Afonso, enquanto neto de Afonso VI, ambicionava algo mais do que apenas um título condal. E muito possivelmente foi neste momento que os nobres portugueses viram em Dom Afonso Henriques um aliado que poderiam tirar partido para contrariar a presença cada vez mais forte dos Travas na corte do condado portucalense. E podemos também dizer que Dom Afonso Henriques não estava assim muito interessado nesta nova influência galega dos Trava. E chegamos ao ano de 1126, onde Urraca, rainha de Castela e Leão, acaba por morrer, fazendo com que o seu filho Afonso Raimundes, rei da Galiza, com 21 anos, herdasse os títulos da mãe, ficando a ser conhecido agora como Afonso VII, que tinha em seu poder os reinos da Galiza, Castela e Leão. Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, sem perder muito tempo dirige-se a Ribacoio, uma praça perto de Zamora, para discutir agora com Afonso VII sobre a sua herança do seu avô Afonso VI. Mas o único fruto desta reunião entre tia e sobrinho foram umas pazes a prazo. No ano seguinte de 1127, Afonso VII já tinha conseguido que maior parte dos senhores do seu reino lhe prestassem homenagem e o reconhecessem como o seu novo rei, por via da diplomacia ou mesmo à força. Dona Teresa pertencia ao rol que hesitara em fazê-lo e por isso mesmo o rei invade as terras portuguesas para submeter a sua tia. O que ele encontrou à chegada foi Dom Afonso Henriques com cerca de 17, 18 anos a defender Guimarães, a antiga sede do poder do condado. Isto porque, independentemente de quem seria, o facto era que o condado estava a ser invadido e Dom Afonso Henriques estava apenas a defender o que era da mãe e que de futuro seria dele. Como já dissemos um pouco mais atrás, a tradição diz que Dom Afonso Henriques teve como aio Egas Muniz, embora alguns investigadores também tenham sugerido o seu irmão Hermígio Muniz. Neste cerco a Guimarães, Egas foi o interveniente nas negociações de paz entre os primos que encerraram o cerco em 1127, tendo prometido em nome do seu senhor obediência e vassalagem ao seu primo Afonso VII, como um ato de rendição. Este nobre, segundo a lenda, ter-se-á apresentado diante o rei leonês com a sua esposa e filhos, todos com um baraço em torno do pescoço. Podemos dizer que o educador de Dom Afonso Henriques era um nobre português com algum prestígio, pois este conduziu as negociações entre os primos, o que só alguém com alguma importância o poderia fazer. Podemos também ver que depois deste episódio, Dom Afonso Henriques tinha cada vez mais pessoas do seu lado, principalmente nobres portugueses que não queriam perder a sua autonomia para os Trava. A sua ação, estimulada pelos nobres portugalenses, que o acompanhavam agora, era clara. Por um lado, libertar o condado da influência nefasta dos galegos, nem que tivesse que afastar a mãe no processo. E por outro, prosseguir com a política de Dom Henrique no que toca à autonomia e, porventura, independência dos seus domínios face a Leão. Após o cerco de Guimarães, tudo muda. Como o preço da paz, Dona Teresa abre mão dos termos de Astorga e Zamora, que fogem do controle portucalense. E Dom Afonso Henriques, que depois do cerco era visto pelos nobres portucalenses como a única figura capaz de resistir efetivamente ao rei, já assumia alguns comportamentos condais ao confirmar documentação, e assim assume uma posição mais relevante e de controlo que faz com que comece a reunir apoios logísticos e militares dos nobres portugalenses, descontentes com a influência dos Trava e com Dona Teresa. E agora, na nossa história, passamos a conhecer a Ordem dos Templários. Isto porquê?
por esta altura, esta não tinha sequer 10 anos de existência, e debate-se muito se realmente não foi em Portugal que recebeu a primeira comenda de fora da Terra Santa. Seja como for, enquanto a Europa e o Papa discutiam no Concílio de Troyes o seu reconhecimento, Dona Teresa dá o Castelo de Soure a 19 de março de 1128 aos templários ali presentes. Assim, o cinturão defensivo que protegia Coimbra foi reforçado com a presença destes monges guerreiros, e a ligação mais antiga e mais duradoura do templo a um país foi firmemente estabelecida. De recordar que a Ordem do Templo e a sua sucessora, a Ordem de Cristo, existiram em Portugal enquanto entidades até às reformas do Iluminismo, no século XVIII. No dia 24 de junho de 1128, o inevitável acaba por acontecer. Depois de tanta tensão entre nobres portugalenses liderados por Dom Afonso Henriques e Dona Teresa apoiada na família Traba, os partidos de ambos defrontam-se em batalha campal nos campos de São Mamede. De um lado temos Dona Teresa perto dos seus 50 anos de idade, as suas tropas ao comando da família Traba reunidas nas áreas de Viseu e Coimbra. Do outro lado temos Dom Afonso Henriques, de 18 ou 19 anos, com as suas tropas que tinham marchado até Guimarães e os seus aliados do Entre Douro e Minho. Conta-se uma história envolvida em mito, que durante a batalha Dom Afonso Henriques fugiu do campo logo após os primeiros embates, e que foi trazido de volta por Soeiro Mendes da Maia, ou Egas Muniz, e que a coragem do jovem Afonso prevaleceu e a batalha foi ganha contra a própria mãe. Tais narrativas fazem parte das histórias dos descendentes destas famílias, para as engrandecer e reclamar parte da glória da fundação de Portugal para si, mas é bem possível que não passem de propaganda. Vencida a batalha, Dom Afonso Henriques prende a mãe e os trava, e começa uma política de agradecimentos à Igreja, principalmente a Braga e aos seus aliados, para mais que Hermígio Muniz terá sido feito mordomo-mor da sua corte. Contudo, ele não se excede demasiado nas recompensas, o que permite que o poder recém-conquistado não se fragmente demasiado, e faz com que Portugal se construa desde cedo como uma entidade centralizada que nunca o deixaria de ser. Com esta estratégia de Dom Afonso Henriques, ele conseguia que estes nobres não tivessem assim tanto poder, evitando a criação de fações de alguns nobres mais ambiciosos. Vamos ser realistas, na altura aliados eram só para interesses políticos ou de conquista. Após a Batalha de São Mamede, o Condado Portucalense torna-se definitivamente a soma dos Condados de Portugal e de Coimbra num só, separados apenas pelo Rio Douro. Neste momento, Dom Afonso Henriques era conde, que se denominava de príncipe, e os documentos escritos na sua corte começavam a ser validados com o uso da palavra Portugal, sobre uma cruz, estrela ou florão. Podemos ver esta representação ou uma semelhante nas moedas de 1, 2 e 5 cêntimos do euro cunhadas em Portugal. Este, e o facto da atribuição do substantivo portugalésimo aos senhores do seu território, ajudam a fomentar a consistência coletiva de uma nação. Então, mas poderão estar a pensar, por que é que o seu primo, Afonso VII, não fez nada em relação a isto? Ele era o rei de Dom Afonso Henriques. A verdade é que este estava atento ao que se estava a passar no Condado Portugalense. E uma possível razão para não se ter envolvido neste autêntico golpe de Estado foi o facto de Dona Teresa ser vista como alguém verdadeiramente perigosa e manipuladora, e portanto seria mais fácil controlar o seu primo, Dom Afonso Henriques, jovem e sem grande experiência. E para além disso, ele já lhe tinha prestado homenagem e jurado vassalagem por meio de Egas Muniz. Entretanto, em 1130, Dom Afonso Henriques pretendia assegurar um prestígio maior do que ser apenas um simples conde. Então alia-se a um poder forte da Igreja, Dom Paio Mendes, arcebispo de Braga, que tinha neste mesmo ano aproveitado a morte do bispo de Coimbra para sagrar o seu sucessor, Bernardo. Mas Coimbra pertencia à província metropolitana de Mérida, cujos direitos pertenciam desde 1120 à Arquidiocese de Santiago de Compostela. Então, Diego Gelmírez, arcebispo de Santiago, queixa-se a Afonso VII e até mesmo a Roma, mas sem grandes efeitos, e Dom Paio Mendes consegue assegurar o lugar do bispo de Coimbra para Bernardo. Chegamos ao ano de 1131, e Dom Afonso Henriques muda-se para Coimbra. Esta decisão foi de grande importância, pois garantia que o condado permanecesse uma entidade política forte, centralizada e independente. Mas houve mais razões para isto acontecer, como por exemplo, esta mudança fundia definitivamente as duas entidades políticas que constituíam o senhorio henriquino, o Condado de Coimbra e o de Portugal. Outra razão seria o facto de Coimbra ser uma cidade maior e mais evoluída que os centros populacionais do norte.
Coimbra era para a altura uma cidade enorme no contexto do Ocidente Peninsular, com cerca de 22 hectares dentro das muralhas. Era maior que Lisboa, que tinha apenas 16, e que o Porto, que não chegava aos 4 hectares, e que a certa altura foi descrito como um muro fosco e diminuto, lá no alto, em torno de Pena Ventosa. Mas não nos podemos esquecer da importantíssima razão. Coimbra situava-se a poucos quilómetros da inconstante fronteira entre cristãos e muçulmanos almorávidas. E era na fronteira que se jogava o futuro dos reinos. Uma das razões para a Galiza ter sido absorvida e ter deixado de existir enquanto reino tem a ver com o facto de ter ficado sem fronteiras com os mouros quando Portugal se tornou independente. E o mesmo aconteceria mais tarde a Leão e depois a Navarra. Assim que Dom Afonso Henriques chega a Coimbra, este patrocina a fundação do Mosteiro de Santa Cruz, a 28 de julho de 1131. Daqui saíram os principais documentos régios dos primeiros reis de Portugal, mas também alguns colaboradores nas dioceses nacionais, como Dom João Peculiar, que seria em breve bispo do Porto e depois arcebispo de Braga. Dom Afonso Henriques não ambicionava o reino da Galiza como a sua mãe. Este queria apenas que lhe fossem devidos os direitos de senhor, para poder assim ter ele os seus próprios vassalos. E os senhores da Galiza davam-lhe todas as condições para isto, porque gostariam de se ver livres da autoridade mais forte de Afonso VII e passar a prestar vassalagem ao poder mais pequeno de Afonso Henriques, de modo a que eles próprios pudessem obter mais autonomia. Passados 3 anos, em 1134, Afonso I de Aragão, o batalhador, morre sem sucessores. E agora Aragão e Pamplona estavam sem rei. A disputa dos reinos ficou decidida pela coroação de Garcia Ramírez, neto de Garcia Sanches III e bisneto de Sancho Garcês III, para o trono de Pamplona, que a partir de agora se iria chamar de Reino de Navarra. E para o trono de Aragão foi Ramiro, irmão do recente falecido Afonso I de Aragão, que teve de ser quase arrastado do convento onde se tinha tornado monge. Ambos os tronos foram obrigados a prestar vassalagem a Afonso VII, que agora se tornava suzerano de todo o território cristão na Península Ibérica. Como tal, no ano seguinte, a 22 de maio de 1135, nas cortes reunidas na Catedral de Leão, Afonso VII é aclamado oficialmente imperador de toda a Hispânia, tornando-se assim uma autêntica referência na Europa e detentor de um enorme prestígio. Mais para sul, a reconquista parecia estagnada há já muitos anos e os conflitos ao longo da fronteira eram de pequena escala, com alguns ataques cujo objetivo era apenas o saque e a devastação de pequenas porções do território inimigo. Ataques estes denominados de fossados. Existiam comunidades fronteiriças que tinham o fossado como principal fonte de rendimentos. Dom Afonso Henriques, após mudar o seu foco de poder para Coimbra, apoia-se numa classe conhecida como Cavaleiros Vilãos. De origem desconhecida, estes destacavam-se pela possibilidade económica de sustentar um arsenal de armas diversos e de cavalaria. Eram membros da plebe, mas tinham certos privilégios que faziam deles um grupo privilegiado dentro do povo. E foram estes mesmos que assumiram as despesas dos fossados na guerra contra os mouros durante os primeiros anos de governo de Dom Afonso Henriques. Enquanto cidade junto da fronteira, Coimbra era vulnerável. Os ataques almorávidas de 1116 e 1117 às guarnições e castelos nas imediações da cidade, que culminaram no cerco às suas muralhas, provaram que o sistema era frágil e que daí até à cidade seria apenas preciso um mero dia de marcha para um exército. Estas fragilidades não passaram ao lado de Dom Afonso Henriques, que virou a sua atenção para um ponto estratégico nas margens do rio Lis, tendo ocupado a colina de Leiria e mais tarde, no ano de 1135, edificou lá um castelo. Isto foi claramente uma estratégia para proteger Coimbra, visto que Santarém e Lisboa eram os dois grandes centros de onde partiam as expedições militares almorávidas para Coimbra, e o corredor principal para norte passava nas imediações da então Leirena. Este castelo servia principalmente para tentar neutralizar estas investidas e fez desta região a ponta da lança para a próxima fase da guerra. A partir de 1140, tornar-se-ia o ponto de partida das expedições portuguesas, que estão cada vez mais próximas da grande praça de Santarém. Mas temos que perceber que a construção de um castelo não servia apenas para assuntos militares ou de defesa. Claro que estes eram as suas principais funções. Mas a verdade é que a sua construção provoca um desenvolvimento populacional e económico a seu redor, aproveitando a estrutura para a sua proteção. E como sabemos, nesta altura não existiam fronteiras definidas. O território era definido pelo povoado e pelas parcelas deles dependentes.
Ao ocupar um ponto com um castelo, Dom Afonso Henriques assegurava na prática o controle de todo o território circundante, firmando-o sob o seu domínio. Alguns historiadores da Europa Central definiam a posse do território como uma parcela de terreno que uma força de cavalaria cobrisse num dia, em redor de uma praça forte. Embora isso não fosse uma regra, nem sequer fosse pensado pelas pessoas da época de Dom Afonso Henriques, na prática dá-nos uma ideia de como era a realidade. No ano de 1137, Dom Afonso Henriques invade a Galiza pelo Minho e ocupa Tui. Esta invasão provoca a resposta dos aliados galegos de Afonso VII, um deles o nosso conhecido Fernão Peres de Trava. Estes são derrotados na Batalha de Cerneja. Nesta mesma altura, este recebe notícias de que um contingente português tinha sido derrotado junto ao rio Nabão, perto da atual Tomar, e que os mouros teriam cercado e desmantelado o castelo de Leiria, que tinha sido edificado 2 anos antes. E como tal, Dom Afonso Henriques procura firmar um pacto urgente com o seu primo Afonso VII, de modo a poder rumar a sul sem perder mais tempo, descartando quaisquer vantagens da sua vitória em Cerneja. Como tal, Afonso VII encontra-se com Dom Afonso Henriques para formar o Pacto de Tui. As condições acordadas eram extremamente favoráveis para o leonês e pouco atrativas para o português. Dom Afonso Henriques tê-la já aceitado porque não só as suas fronteiras a sul e a sua capital estavam em risco, mas também porque não via qualquer problema em reconhecer o seu primo, Afonso VII, como uma autoridade superior, desde que isto lhe garantisse alguma autonomia a sul e, quiçá eventualmente, um título superior a conde. E chegamos agora ao final do segundo episódio, onde ficamos a conhecer os primeiros passos de vida de Dom Afonso Henriques, a aproximação amorosa cada vez mais forte de Dona Teresa à família Trava, o declínio do Império Almorávida e a morte de Urraca, que deu lugar ao seu filho, agora Afonso VII, rei de Castelo e Leão. Vimos também Dom Afonso Henriques defender Guimarães contra o seu primo, Afonso VII, e também a inevitável batalha de São Mamede entre Dom Afonso Henriques e sua mãe. No próximo episódio vamos ficar a conhecer 2 batalhas importantíssimas para a formação de Portugal, e vamos também ver uma nova seita marroquina em rápido crescimento. Para além disso, vamos também ver Dom Afonso Henriques resolver a sua situação matrimonial antes de partir para as investidas a sul. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.